dos projetos, e lógico que vai haver também a opinião, a consulta do procurador jurídico da casa, que é o senhor Paulo Meck, Dr. Paulo Meck, que é uma pessoa também de muita capacidade, e nós contratamos também um administrativo por concurso público. Eu acredito que no futuro a Câmara tenha que abrir mais um concurso público, algumas funções que são funções contínuas, cuidar do som, cuidar do protocolo. Eu acho que nós temos que chegar a um ponto que essas pessoas sejam concursadas, porque essa rotatividade de 2 em 2 anos não é bom para a Câmara, porque as pessoas não têm experiência, elas chegam e têm que aprender, acho que não é legal. A Câmara fica perdendo muito tempo com adaptações. Exato. Agora, falando de política, você me dizia que o PT fez aliança com o DEM. Nós fizemos, na proporcional, nós fizemos a aliança com 5 partidos. Eu acho que eu nem lembro todos os partidos aqui, mas um era o PTR, né? PRTB, o Democrata, e tinha mais 2 partidos juntos, né? Não é muita incongruência o PT coligar com o DEM? Olha, quando o partido discutiu essa questão, foi colocado assim, que haveria exceções, né? O que foi... no município, o que vale é ganhar a eleição? Não. Então. Na maioria dos casos, na maioria das cidades, o PT, quando coligou com o DEM, o PT estava encabeçando a chapa. Por exemplo, em Apucarana, o médico lá, Beto Preto, ele estava numa coligação junto com o DEM, né? Mas ele encabeçando. Na proporcional, não teve restrição, né? Em nenhuma reunião. Aqui em Cornélio Procópio, o candidato prefeito, que era vice, era do PT... Junto com o PSDB. Junto com o PSDB. Houve esses entendimentos. Por exemplo, eu, por exemplo, já fui um dos fundadores do PT, onde vendia camiseta para as campanhas do Lula, tudo. Aí, de repente, você vê Paulo Maluf junto com o PT, Fernando Collor, José Sarney. Não dói o coração isso? Ou você já era do DEM, ou sempre foi do PT? Não, eu me filiei no PT em 1986. Eu acho assim, que as questões nacionais, tem algumas coisas que aconteceu, que eu não consigo assim, aceitar muito. Essa questão, por exemplo, de aliança, né, com o Maluf. Agora, eu particularmente aqui em Cambé, eu não tive nenhuma aliança com pessoas que estiveram aí administrando a cidade nos últimos 30 anos. Né? Se você fizer uma análise, o grupo que administra Cambé hoje é o mesmo grupo lá de 1982. É o pessoal que foi colocado na prefeitura quando o Raul foi prefeito de Cambé. Com algumas exceções, depois eles foram... Então mostra que o Raul é forte, até hoje eles foram se dividindo, né, e viraram oposição numa época aí, mas no geral... O José do Carmo é do mesmo... José do Carmo era desse grupo, que aí depois ficou meio dissidente, mas é esse grupo de servidores, inclusive, que administra a cidade, né? Desde 1982, o comando da cidade, com exceção da gestão do Adelino, sempre esteve na mão de alguém que é servidor público municipal. Eu nunca trabalhei na prefeitura, eu nunca ocupei cargo comissionado na prefeitura. Seus eleitores não questionam isso? Não, até dentro do próprio partido tinha pessoas que questionavam, mas aí entra numa questão que é a seguinte: o que nós temos que fazer? Nós temos que fortalecer os partidos, porque você para sair... Você não acha que se aliar com quem a gente sempre lutou, ao invés de fortalecer, não acaba enfraquecendo, perdendo a bandeira de luta? Não, acho que não a bandeira de luta, você enfraquece o partido. Por exemplo, imagina o Zé Rainha e o Abelardo Lupião no mesmo palanque. É muito esquisito, contraditório, né? Fica parecendo assim, ó, Deus e o diabo se uniram, não dá certo. Eu não conheço a história dos dois, mas conheço histórias assim, meio semelhante a nível nacional, de pessoas que eram... Agora existe também uma questão que ninguém consegue governar nessa democracia sozinho, né? Era uma ilusão, um sonho que a gente tinha lá atrás, que a gente ia ganhar a presidência da República só com o PT. O PT sozinho jamais teria chegado à presidência da República. O Lula disputou 3 eleições conflitantes e ele chegou ao poder porque abriu essa aliança. Porque você ganha a prefeitura, você ganha o governo do estado, mas o poder ele é dividido
Os partidos têm muito poder. Hoje o PSDB, por exemplo, ele tem poder no governo federal. Ele tem deputado, ele tem senador, ele também dita regra e sabe e consegue espaço. Então é um poder que acaba dividindo também. Porque a gente já está quase chegando ao fim dessa entrevista. O PSDB, ele tinha uma bandeira parecida com o PT. O DEM não, o DEM sempre veio numa linhagem Arena, PFL, DEM. Aí colocou o nome de DEM para ficar parecendo Democrata dos Estados Unidos. Parece que cada vez que o DEM... Mas eu vou fazer essa pergunta para o vereador do DEM, eu vou convidar ele para vir aqui. Com certeza. Parece que cada vez que ele troca de nome, ele diminui. Né? E essa coisa do PT se unir a esse partido não pode começar a se afastar dos movimentos sociais, porque o PSDB, ele era ligado a isso. O próprio Fernando Henrique disse, o PT precisa se aproximar, e parece que eles não conseguem se aproximar. Não tem o risco de acontecer isso com o PT? O PT, no geral, a maioria da sua militância, ela ainda está ligada aos movimentos sociais. Agora, é evidente que existem parlamentares que não têm essa origem, até porque foram filiados depois, né? Para se eleger. O partido também não vai poder continuar só com aquele grupo. Eu me filiei em 1986. Eu vou fazer novas filiações no partido, porque eu não posso ficar trabalhando com a hipótese de ser vereador o resto da minha vida, né? Eu quero que o PT dispute com uma chapa maior, com uma chapa completa de vereadores. Nas duas últimas eleições, a gente não tinha essa possibilidade. Nós disputamos Cambé desde 1982, nós disputamos prefeitura e Câmara, com chapa própria. Nós disputamos 6 eleições com candidato a prefeito e candidatos a vereadores. E não elegemos nem vereador e nem prefeito. Eu fui eleito dentro de uma aliança que nós fizemos com o PMDB. E naquela aliança com o PMDB, o Democrata era o vice do PMDB também. E o PT, nesses últimos anos, o PT não diminuiu, né? Nós aumentamos o número de vereadores, nós aumentamos o número de deputados e nós aumentamos também o número de prefeituras. Então, o PT vem crescendo, né? Hoje, se você fizer uma pesquisa, nós temos uma boa aceitação e temos os problemas natural de todos os partidos. É natural do ser humano. Vereador Cecília Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui na Resposta. Sempre está à sua disposição. Eu que agradeço, né? Acabei conhecendo o senhor hoje, né? Você, uma pessoa ainda jovem como eu. Obrigado. Conheci hoje, né? E agradeço a oportunidade, né? Que vocês e esse programa que vocês estão fazendo aqui para a gente debater a cidade de Cambé, debater os problemas, né? E chegar à melhor solução, né? Buscar coisas novas para a cidade. Acho que isso é a vontade de todos nós, que a cidade dê certo com o prefeito que é da oposição, que eu faço oposição, mas eu quero que a cidade dê certo. Eu quero que as coisas prosperem, que nós tenhamos, no final desse mandato do prefeito João Pavinato, a coleta seletiva implantada em toda a cidade. Vai ser uma bandeira desse vereador que eu vou lutar Nós vamos todos assistir os dias isso. para isso. E no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com Hélio Felipe e o profissional de vendas. Também, ainda nesta edição, as últimas do esporte com o professor Arécio Lima. A resposta volta em instantes. Patrulha rodoviária. Foi multado? Está para perder a sua habilitação? Ligue já 3334-2574 ou 8453-6840. Recursos contra multa de trânsito e para evitar cassação da sua carteira de habilitação. 3334-2574 ou 8453-6840. Juros abusivos? Prestações em atraso? Ameaça de busca e apreensão? Faça hoje mesmo a revisão do seu financiamento. Ligue 3334-2574. Revisão de financiamento 3334-2574. De que vale tudo isso se você não está aqui?
sua ideia ou investimento, dinheiro, ideias, não pode se perder em questão de minutos. Registre hoje mesmo a sua marca ou patente. Ainda faça uma franquia para multiplicar seus lucros. Brasil Consultoria 3322-1810. 3322-1810. Leia e assine a revista MC 1615, o maior conteúdo cristão do norte do Paraná. Ligue hoje mesmo e faça sua assinatura. Revista MC 1615, 3322-1810. Empréstimos consignados com as melhores taxas do mercado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Ligue já e faça o seu sem compromisso. 3334-2574 ou 8453-6840. Amanhã vai estar conosco aqui o vereador e delegado Marcos Bellinati. Agora, nesse instante, nos estúdios do A Resposta, Hélio Felipe, e vamos falar sobre o profissional de venda. Ele que tem muitos anos de palestra, de estrada, e está aí fazendo as suas palestras, interagindo com os profissionais, motivando as pessoas. Boa tarde, Hélio Felipe. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Londrina. É um prazer enorme estar aqui com você e me coloco à sua disposição para falar um pouquinho sobre o vendedor contemporâneo, o vendedor em excelência, né? Podemos dizer assim. Obrigado pelo convite. Hélio, o bom vendedor é uma dedicação, o tempo, formação, tudo isso, uma só ou ambas as coisas? Como se define o bom vendedor? O mercado brasileiro hoje, nós ocupamos a 6ª economia mundial. O bom vendedor hoje, nenhuma delas. O bom vendedor hoje, ele não pode ser bom. Ele tem que ser excelente, porque ele vai ser cobrado como excelente. O mercado não tolera mais, não permite mais picareta. Ou seja, o mundo contemporâneo tem que hoje, dominar aquilo que ele vende. Ele não adianta ser... Hoje não. Antigamente se dizia, fulano tem dom para ser vendedor. Acabou isso. Vendedor é vendedor e quem tem dom vai fazer outra coisa. Vendedor tem que ser excelente. O mercado hoje não permite mais meia boca. Então o excelente vendedor é aquele que atinge as suas metas. A primeira coisa que um vendedor tem que ter é conhecer o produto ou o público? Ou ambas junto? A primeira coisa que o vendedor tem que ter e ser e saber, 75% da venda é feito na abordagem. Então, quando o cliente chega na sua loja, a sua abordagem, o jeito como você recebe ele, 75% da venda ela é feita na abordagem. Então, se você vai me vender, a sua abordagem diz o que você vai vender para mim. A apresentação do vendedor. A apresentação é primordial. O vendedor é o cartão do produto ou o rótulo? Ou os dois? Os dois, podemos dizer os dois. Ele tem que dominar aquilo que ele vende. Ele tem que dominar. Então, vamos dizer, eu estou no mercado há 27 anos e já fiz mais de 3.000 palestras no Brasil. E nós encontramos pessoas que ainda pensam da seguinte maneira. O indivíduo, ele trabalha ele trabalha numa ocupação e ele é mandado embora da empresa, Sebastião. Aí ele fica 3 meses desempregado, aí ele não tem mais nada para fazer. Aí ele fala, eu vou ser vendedor, eu vou trabalhar com vendas. Isso não tem nada a ver, isso é uma piada. Ele vai ocupar o espaço de um vendedor, então ele vai prestar um desserviço àquela empresa.
E interessante, Sebastião, dizer o seguinte, hoje você abre uma empresa, eu não tenho um dado aqui específico e certo, mas mais da metade das empresas, elas quebram no primeiro ano. Quebram porque não investe na área de vendas. Eu tive em Israel há 2 anos atrás. A vendas é um antes, pós e depois. É um antes e um pós e o depois. Mas o pós e o depois, se não tiver o antes, eles não existem. Então, tudo que você tem é abordagem. Então, se o indivíduo, se o seu cliente chega na sua loja e você não faz a abordagem certa, você não vai ter a chance de fazer a demonstração e o fechamento. Então, demonstração, apresentação e fechamento, elas estão condicionadas à abordagem. Então, se você começou errado, você vai terminar errado. Então, quando você sabe que o cliente se interessou por um produto? Em primeiro lugar, que o bom vendedor ele não vende produto, ele tem que vender benefício. Porque produto toda loja tem. O que nós precisamos entender e deixar claro é que o vendedor excelente ele tem que vender benefício. Qual é a diferença de produto e benefício? Benefício é aquele que você vai entrar dentro da mente do cliente. Você vai provar para ele que aquilo que ele está comprando não é só um produto, é um benefício. Quer dizer, se aquilo que você está vendendo não lhe traz nada útil, que lhe ajude, que seja benefício, não tem por que ele comprar. Essa é a persuasão, então? Não tem por que ele comprar, e se ele for comprar, tem 1 milhão de pessoas para vender. Hélio, o vendedor, você disse que tem pessoas que saem de uma empresa, eu vou ser vendedor. Você acha, por exemplo, que uma empresa segurar uma pessoa que não está produzindo, não está deixando de contribuir com ela, porque às vezes ela tem um talento para vender outra coisa. Eu posso ser um bom vendedor de tratores e já não posso ser um péssimo vendedor de medicamento. Ou o vendedor vende tudo? Qual a sua opinião? O bom vendedor, ele vende tudo. Agora, o excelente vendedor é aquele que se especializa numa coisa. Especializa. Então, eu vou vender trator, eu tenho que saber tudo sobre trator. Se eu vou vender medicamento, eu tenho que saber tudo sobre medicamento. Então, vender é uma arte. Ser vendedor hoje no mercado contemporâneo é uma situação delicada. E qual é o limite de ganho de um vendedor? Ele tem um limite de renda ou não? Ele não tem. Ele que faz. Ele que faz. E o bom vendedor, eu já tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas multinacionais, onde o vendedor ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais. Então, o bom profissional é aquele que domina a situação dele. E se você me permite, Sebastião, uma observação para o bem da informação, hoje, por onde eu faço palestra aí no Sudoeste, no Sudeste e Norte, e na região central, Brasília, Belo Horizonte, 80% das nossas palestras é feita para bancos. E alguns gerentes falam, Hélio, na minha empresa, na minha agência, eu preciso fechar a meta. E os meus funcionários não conseguem. Você é a favor ou contra a meta? Eu sou contra a meta. Mas sem meta não fica a pessoa sem ter um lugar para ele chegar? Porque é o seguinte, veja bem, Sebastião. Vamos trabalhar com o pressuposto de que a sua meta é de 10 mil reais por dia. Ok? 10 mil reais. Se ele atingir os 10 mil reais até o meio-dia, a meta, ela passa a ser um bom negócio. Certo? Certo. Agora, e se ele não consegue alcançar a meta dele até o meio-dia? A meta passa a ser um adversário dele. Então, eu sou contra a meta. Mas o que é meta? Não seria um desafio? O desafio é o seguinte, o vendedor tem que trocar as metas pelos clientes. Então, vamos trabalhar com o pressuposto de que você precisa vender 10 mil e esses 10 mil você precisaria visitar cerca de 20 clientes. Então, o vendedor tem que acordar cedo com a seguinte concepção. Eu vou visitar 20 clientes. Ponto. 20 clientes. Ele vai trocar
Ele vai substituir os clientes pelos 10 mil. Então chegou o meio-dia, ele atingiu 10 clientes, ótimo, porque você tem condição de visitar os clientes. Agora, nem todo dia você vai ter condição de você vender a mesma coisa que você vendeu ontem. Hélio, o que um vendedor precisa fazer para encantar o cliente? Se vender primeiro. Eu preciso me vender para você, para depois eu vender alguma coisa para você. Então, vamos dizer assim... Mas isso aí não tem perigo de acabar ofuscando o produto? Não tem que ter um ponto de equilíbrio? O vendedor aparecer mais do que o produto? Claro que eu concordo que você tem que ter credibilidade para vender. O que menos importa é o produto. Nós estamos falando de benefício, então nós vamos trocar produto por benefício. Então o vendedor contemporâneo hoje ele tem que entender o seguinte, ele não vende produto, ele vende benefício. Se ele vende benefício, logo posso entender que o benefício é o... Eu entendi. É o entendido. Se o cliente acredita no vendedor, logo ele vai comprar o que o vendedor oferece. Ele vai comprar. Então o vendedor ele tem que entrar dentro da mente do cliente. O vendedor, ele tem que... Esse negócio do cliente chegar e o vendedor já... Bom dia, como vai? Olá, tudo bem? Isso aí faz parte do passado. Nós vivemos, Sebastião... E como que ele tem que fazer? Primeira coisa, o vendedor tem que ter compasso. Fazer perguntas. A primeira pergunta que um vendedor tem que fazer para o cliente é fundamental. Eu não sei que hora que ele vai fazer, mas ele precisa, eu não sei como que você vai fazer, mas você precisa saber o nome do seu cliente. E o seu cliente ele não vai entrar com um crachá dentro da sua loja. Mas é verdade que você tem a liberdade de expressão de perguntar para ele qual é o nome dele. Então, vamos lá, você chegou na minha loja. A primeira coisa que eu tenho que descobrir qual é o seu nome. Descobri o seu nome, pronto. Eu já vou começar a chamar você pelo seu nome. Sebastião, tudo bem? Esquece a venda. Esquece a venda. Primeira confiança. Primeira confiança. Então eu tenho que me vender para você. 75% da venda é feito na abordagem. Então se você abordou certo, a demonstração, a apresentação e fechamento vem depois. Então eu preciso ganhar a credibilidade. Eu preciso me vender primeiro, para depois eu vender alguma coisa para ele. Hélio Felipe, muito obrigado pela sua explanação, pelo seu conselho. Pode fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer o seu convite e me colocar à sua disposição. Nós estamos hoje fazendo menos palestra, porque hoje eu sou empresário em Londrina. Você tem uma empresa? Tem a empresa, a helioshop.com. Estamos atuando em todo o cenário brasileiro. Tem site dela? Tem site. Se você... Qual é o site? www.helioshop.com.br. E deixar um desafio aqui, Sebastião. Você que está nos ouvindo aí, se na sua empresa está indo mal as suas vendas, feche a sua empresa durante 24 horas, reúna toda a equipe de venda e conserte primeiro o departamento de venda. Porque senão lá na frente a casa vai cair e vai cair em cima da sua cabeça. Então conserte o departamento de venda, faça uma reciclagem e eu assumo um desafio aqui. Você que está me ouvindo aí, se você quiser um desafio, eu coloco meu telefone no ar aqui e vou de graça na sua empresa aí nos próximos 60 dias, se eu não dobrar em 100% a sua venda em 60 dias. Se você me deixar com a sua equipe de venda durante um mês. Muito obrigado, Hélio. Um abraço. Pela sua presença. Obrigado, eu. Você que está pagando juros abusivos, não aguenta pagar a prestação do seu veículo, do seu cartão de crédito, as prestações do seu carro, do seu caminhão, ligue 3334-2574 e faça hoje ainda a revisão do seu financiamento. Outra coisa, a devolução do seu veículo, faça ela de uma forma legal, procedimental, porque se a financeira buscar ele, você vai ser levado esse veículo para o pátio, lá vai ficar deteriorando, vão leiloar a preço vil e depois vão executar a sua dívida e vai ficar por um bom tempo com uma dor de cabeça. Então,
Ligue 3334-2574. E já no próximo bloco, o professor Arécio Lima traz as últimas do esporte. A resposta volta em 1 minuto. De que vale tudo isso se você não está aqui? Sua ideia ou investimento, dinheiro, ideias não pode se perder em questão de minutos. Registre hoje mesmo a sua marca ou patente. Ainda faça uma franquia para multiplicar seus lucros. Brasil Consultoria 3322-1810. 3322-1810. Um clique seco, um revólver, aponta em meu coração. Juros abusivos? Prestações em atraso? Ameaça de busca e apreensão? Faça hoje mesmo a revisão do seu financiamento. Ligue 3334-2574. Revisão de financiamento 3334-2574.